In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no 15º domingo depois de Pentecostes. Temos aí este evangelho. Aliás, já tem aí no nosso canal, já tem esse domingo onde eu explico com bastante propriedade esse evangelho algumas vezes. Mas hoje eu queria fazer, digamos assim, duas pontualizações e duas remessas. Enfim, a primeira pontualização, eu diria, é histórica e ela é importante. Sem dúvida nenhuma, há no episódio um evento histórico. É isso que se deve dizer. Jesus realmente dirigia-se à cidade de Naim, encontrou o féretro, parou o esquife, tocou no cadáver, ressuscitou o menino, entregou-o à sua mãe. Este é o fato histórico, simplesmente. Esse é o acontecimento pontual, histórico. A ele se refere... Não, a primeira referência que queria dizer é tão bela, é comovente. A esse fato refere-se Jesus à sua própria história. Aquilo mesmo que lhe aconteceu. Vejam, queridos, um bom filho, e quem duvida que Jesus foi um bom filho, hein? Não pode ver lágrimas na face de sua mãe sem comover-se. Não pode ver. E dentre tudo o que acontece, com certeza Jesus tinha comoção pelo jovem, pelo jovem estar ali morto, mas as lágrimas daquela mãe certamente o comoveram. E na primeira referência que fazemos, isto é, a própria história de Jesus, certamente são as lágrimas da sua mãe que conquistaram para Jesus a ressurreição. Ele não podia continuar vendo a sua mãe chorosa. Ele tinha que dar-lhe a alegria de revê-lo vivo, ressuscitado. Tinha que fazer repetir-se com ela a história que ele tinha vivido com a pobre viúva de Naim. Então a gente vai olhando todas as referências do primeiro fato pontual e histórico, se refere, sem dúvida nenhuma, a Jesus, o jovem morto, jovem ainda, a Maria, a mãe viúva e chorosa, ao féretro que vem da cidade, porque Jesus vem carregando a sua cruz da cidade. E este foi o seu primeiro ataúde, aquela cruz, na qual foi pendurado. Seu primeiro ataúde. E, enfim, mas é a ressurreição. Então, o que eu queria lembrar é isto. Jesus vem ao encontro da sua mãe para consolá-la enormemente com a sua ressurreição. Ele vive. Esta é a grande admiração para a qual os homens devem louvar e bendizer a Deus e entender que Deus está no seu meio e os visita. Maria, a primeira a reconhecer isto, que seu filho Jesus era o profeta e que ele é o ressuscitado que vive para sempre e ela pode guardar a sua presença para sempre junto de si. Ninguém mais poderá arrancá-la porque ele vive no Espírito. Vive para sempre no Espírito. Então, todos os desejos de Deus
toda a consolação de Maria, toda a consolação de Maria. Esta é a primeira referência do fato pontual que nós queríamos fazer. A segunda referência também é histórica, enfim, mas sim, podemos referir este fato a toda a história da igreja. A igreja é essa outra mãe chorosa, viúva neste mundo, porque Deus ainda não está aí, plenamente. E que peregrina neste mundo, como que envolta em morte, porque não se reconhece mais dele. Enfim, todas as ilações podem se fazer, sem dúvida, para a igreja. Eu queria me lembrar, sobretudo, da igreja no milênio. A igreja de sempre, queridos, hoje ainda isso é assim, viu? Mas na igreja do milênio, pensar nos mártires, que nós chamamos o martírio deles de Vero Dies Natalis. Aquele dia do seu nascimento, é o dia do seu nascimento. Não é da morte, mas é da sua ressurreição, do seu estabelecimento no céu. E é por isso que eles voltaram. Os santos, os mártires todos voltaram e reinam. E reinaram com Cristo por 1000 anos sobre a face da terra, expulsando o erro, a treva da ignorância, da doutrina celeste, a treva da ignorância da falta de fé e do culto dos demônios nas religiões pagãs. Podem imaginar, eu sempre tomo por exemplo, como é que é o nome daquele santo lá da cerveja verde, da Escócia. Então, São Patrício, sempre São Patrick. Sempre lembro dele, tomo ele por exemplo. Imagina lá, vencendo todos os druidas, todos os demônios dos druidas e estabelecendo a verdadeira fé católica em toda aquela ilha. Toda aquela ilha. Então, sim, e assim no mundo inteiro foi marcado o milênio. Pelo sangue dos mártires e pela evangelização com a vida dos santos, aquela vida entregue ao evangelho, ao seguimento de Cristo, a sequela de Cristo, a imitação de Cristo. Imaginem a esqueira imensa dos santos, evangelizando, dos monges, das monjas, dos reis, dos príncipes. No milênio, tudo isso nós tivemos em tanta abundância, dos padres, dos profetas, dos evangelizadores, em toda a parte, levantando as nações. Aqui no Brasil, lembremos-nos de Padre Anchieta e de tantos outros, congregações religiosas e mendicantes e tudo quanto é tipo, florescendo abundantemente nesses 1000 anos da igreja, tudo para consolar aqueles que estavam entregues aos demônios, para consolar aqueles que estavam à morte, sobretudo com os sacramentos. Imagina quantos sacramentos da unção dos enfermos os padres não deram nesse tempo todo, quantos viáticos eles não entregaram para que se morresse na paz com Deus, quanto perdão dos pecados eles não exerceram para que era na misericórdia de Deus os vivos e os mortos fossem consolados, quanta palavra de evangelização, de consolo não deram àqueles que estavam enlutados e tristes e empobrecidos, e quanta orientação e quanta... Imaginem, queridos, os santos na igreja consolando era o Cristo ressuscitando o filho de Naim. Em todos estes eventos, em todo este milênio, Esta é a segunda referência que nós devemos fazer, aplicando este evangelho.
Mas há uma quarta referência, ou uma quarta pontualização que eu queria fazer deste evangelho. E esta aqui é para valer. Agora é que vem para valer mesmo. E essa nós assistiremos, porque vivemos no fim dos tempos, no fim do mundo. Seremos as testemunhas, quase diria privilegiada, não é verdade. Não podemos nos... Olha a vanglória de que falava a primeira leitura. Não podemos nos vangloriar dos mortos, porque a Escritura diz que eles nos precederão. Não podemos nos vangloriar deles. Mas nós seremos testemunhas com eles. Seremos testemunhas da grande consolação que Deus vai dar à inteira humanidade, quando Cristo, comovido às lágrimas, com esta mãe padecente que é a igreja, vier levantá-la e ressuscitá-la dentre os mortos deste mundo, dentre este mundo morto, de sobre este mundo morto. Esta é a ressurreição da carne, e a consolação é a vida eterna que o Senhor vai... Queridos, no pensamento de Jesus, quando olha para aquele morto, quando olha para aquele jovem morto, quando olha para aquela mãe, em primeiro lugar, sim, está a si mesmo e a sua mãe. Sem dúvida, encontra lugar a história da humanidade toda inteira, assim como transcorreu nesses milênios. Mas está sobretudo está no Espírito de Jesus a presença, o desejo ardente de vir em socorro deste menino, desse jovem, dessa jovem igreja, jovem na fé. Eu fico pensando nisso, depois dos 3 dias de trevas, quando então finalmente pudermos iluminar o mundo com a verdadeira fé. Serão jovens na fé, joveníssimos na fé. Tudo ainda a aprender, tudo ainda a ser evangelizado. Todos os sacramentos a serem apreciados. Todos os sacramentos a serem apreciados ainda. Virá ao encontro desse jovem, dessa mulher clamante, dessa mulher chorosa, que é a pobre igreja macerada por todos os sofrimentos que os próprios homens lhe armam e lhe preparam. Olha, queridos, agora seria necessário aproximarmos um pouco a atualização para os nossos dias do nosso pensamento. E eu queria, me referindo à epístola, dizer essa palavra com toda a força, a palavra que está ali como que ao centro da epístola. De Deus não se zomba. E os homens têm zombado de Deus. Mas que zombaria de Deus não é aquele encontro que o antipapa e falso profeta Bergoglio fez lá no Cazaquistão essa semana? Aquilo é uma zombaria imensa de Deus. Aquela cidade é edificada para ser o símbolo dos Illuminatis, com todos os símbolos das novas capitais que eles queiram fazer na era Illuminati, com todos os símbolos demoníacos. Aquele encontro com todas as religiões, onde Francisco, e ele tem repetido isso, volta ao Vaticano dizendo e repetindo isso várias vezes, onde ele, diante de todos e com todos, despreza a doutrina católica, a doutrina celeste. Não se pegar em dogmatismos, diz ele. Não se aferrar a dogmatismos. E onde ele espezinha, calca aos pés a moral católica. Falando de rigidez moralística. O moralismo que invade o mundo. Ele está calpestando a moral católica. Este ímpio, este réprobo. Mas com ele, o mundo inteiro, queridos, está zombando de Deus, com todos os seus planos, que eles estão já, sim, colocando agora a efeito global. Tenho dito isso. Desde 2019, nós devemos contar
que os planos deles já não são mais locais, circunstanciais. Não, agora é uma aplicação globalizada do seu plano, desde 2019. E eles estão aplicando. E nós estamos na iminência da aplicação disso ainda mais gravemente na economia, na comunicação, no emprego, no mundo laboral, na alimentação. Em tudo, em tudo, em tudo. Eles têm um plano. E nos avisavam que seria por esse tempo, isto é, setembro, outubro deste ano, que isso aconteceria. Tenho dito, é tão difícil de se apegar a querer adivinhar aí tempos e momentos, porque pelo plano deles a coisa já teria tudo acontecido. É verdade que agora eles já estão aplicando, mas eles ainda assim se atrasam. Não conseguem fazer a coisa bem exatamente como eles querem. Não conseguem, queridos. Não conseguem. Eles atrasam a sua agenda, eles não conseguem realizá-la como queriam, mas estão realizando, estão fazendo. Por isso nós devemos estar aí, atentos, preparados, preparando-nos. Mas essa gente zomba de Deus e de nós. Zomba de Deus e de nós. Tanto contra a religião do antipapa Jorge Mário Bergoglio, quanto o mundo zombam de Deus e de nós. Com tudo isso estão a zombar de Deus e de nós. Resta-nos conduzir-nos pelo Espírito, queridos, como adverte São Paulo. Hein? Resta-nos saber que vamos colher aquilo que nós semearmos. Adverte o apóstolo Paulo, atenção, a gente vai colher aquilo que está semeando. Eles semeiam tempestade. Nós devemos semear a paz. Olha essa palavra para o Brasil nesses dias, hein? Cuidado de não semear o comunismo. Cuidado de não semearmos por estes dias a violência fratricida. Estamos no perigo. O Brasil está em grande perigo. Em grande perigo de colher. Já passou por essa tempestade. Agora ela virá de forma derradeira. Se vier, virá de forma mais decidida, mais arrasadora. Deus nos livre do comunismo e da violência fratricida. Cuidado, cuidado, povo brasileiro. Cuidado, cuidado. Não se zomba de Deus. Antes nós, e sobretudo nós que já nos recolhemos a refúgio, tratemos de fazer o bem a todos. Olha que bonito São Paulo convidando fazer o bem a todos. Mas se devemos fazer o bem a todos, comecemos pelos de casa, pelos da comunidade. Comecemos aqui a fazermos bem uns aos outros. Não começarmos aqui, não faremos bem para aqueles que estão longe e distantes de nós. Não faremos. Então exercitemos de fazer o bem, fazendo o bem de fato uns aos outros. A partir de dentro, a partir de nós mesmos e da comunidade. É o único modo de lidir essa grande zombaria que está vindo sobre todo o mundo. Sem esquecer, queridos, que a consolação final e definitiva, nos dará o Senhor, com seu retorno em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.